Olá, meu nome é Beatriz e eu vou então passar para vocês, na aula de hoje, sobre fármacos usados nos distúrbios de coagulação. Bem, para basear nossa aula hoje, a gente vai utilizar um caso clínico que é uma mulher de 25 anos de idade que chega ao serviço de emergência com queixa de início agudo de dispneia e dor pleurítica. Encontrava em seu estado de saúde habitual até 2 dias atrás, quando percebeu que sua perna esquerda estava inchada e avermelhada. Ela tomava contraceptivos orais como única medicação. Então, essa é uma informação importante, né, quando a gente está falando de distúrbios do sangue. A história familiar demonstrou ser significativa por uma história de coágulos sanguíneos em vários parentes do lado materno. Essa informação também é importante quando a gente soma com a medicação que ela fazia por uso oral, né? Então, contraceptivos orais, junto com o histórico familiar, né, de coagulação sanguínea errática, estão muito correlacionados, né? O exame físico revela uma mulher ansiosa com sinais vitais estáveis. O membro inferior esquerdo apresenta eritema e edema e é hipersensível à palpação. A ultrassonografia demonstra trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo, e a tomografia computadorizada do tórax confirma a presença de embolia pulmonar. Então, baseado nesses diagnósticos do paciente, né, a ideia é que na aula de hoje a gente vá respondendo as questões de qual a terapia indicada agudamente, né, e quais são as opções de terapia em longo prazo. Né? Por quanto tempo deve ser tratada essa paciente? Então, vamos lá. Para falar, então, sobre os fármacos que atuam, né, na coagulação, a gente tem que aqui falar da composição do sangue, né? Então, lembrar que o sangue ele é composto por plasma, né, que tem as proteínas que estão dissolvidas nesse plasma, e, além disso, ele tem os elementos figurados, que são os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas. Para essa parte de coagulação, né, as plaquetas e as proteínas dissolvidas no sangue, elas são muito importantes. É importante ressaltar que as plaquetas elas são fragmentos anucleados do megacariócitos, né? Então elas são fragmentos de megacariócito que são liberados, né, quando esse está se maturando, né, na medula óssea. Mas que essa estrutura, né, apesar de ser um fragmento celular e não ter núcleo e não ter material genético, ela possui grânulos e receptores na sua superfície que vão ser abordados nessa aula de hoje de maneira bastante aprofundada. Bem, então a gente vai fazer uma revisão, né, sobre o processo de homeostasia, porque é um processo importante para controlar exatamente essa cascata de coagulação, né? Esse processo de coagulação é a formulação do coágulo dentro do organismo. Bem, qual o objetivo da hemostasia? É conter processos hemorrágicos, né? E ele tem que ser extremamente regulado e autolimitado. Por quê? Porque a ideia é que evite-se que haja uma hemorragia e uma perda de sangue exacerbado, mas que, por outro lado, né, não se cresça tanto esse coágulo a ponto de gerar uma oclusão no vaso. Bem, essa hemostasia ela pode se dividir didaticamente em 4 fases, né, mas é importante ressaltar que não é assim, está acontecendo uma fase, depois vai acontecer a outra. Não, é um processo dinâmico e que acontece em paralelo, mas a gente divide de forma didática em 4 partes, né? A gente tem hemostasia vascular, né, que é, na verdade, uma resposta do endotélio que faz, então, uma vasoconstricção, né? Então, a ideia é que nessa resposta, né, o endotélio, depois que sofre a lesão, ele faz essa vasoconstricção para diminuir aquela passagem de sangue até ter um extravasamento diminuído, né? Bem, as plaquetas... Então, as plaquetas elas são uma etapa essencial nessa etapa de hemostasia, né? Então, na verdade, as plaquetas elas vão ser ativadas e essa ativação da plaqueta é que vai ser a base da formação desse trombo, né? Desse coágulo. A cascata de coagulação em si, que é a ativação, então,
desses fatores de coagulação que estão dispersos no sangue e a fibrinólise e modulação desse coágulo. Bem, a hemostasia, né, ela num tecido que esteja normal, ou seja, que não tem uma lesão, o que a gente tem? Né? A gente tem no endotélio e ele está apoiado, né, numa região de subendotélio onde a gente tem o colágeno, as fibras de colágeno, né, e que dão esse suporte então para essas células endoteliais. As plaquetas, elas estão passando então por dentro, né, no sangue, e elas estão de forma não ativada, elas estão em repouso, que a gente diz. Então, na verdade, elas podem até encostar nesse endotélio, mas elas rolam e seguem adiante conforme o fluxo sanguíneo, né? E uma das razões para isso é que o endotélio, quando ele está saudável, né, o que acontece? Ele libera alguns fatores, como óxido nítrico e prostaciclinas, que são importantes para que vão atuar, né, em receptores específicos que estão presentes nas plaquetas, aumentando então a produção de AMP cíclico interno nessas plaquetas e evitando que haja então uma liberação do cálcio que está intracelular. E aí essas plaquetas, elas não tendo esse cálcio então no citoplasma, elas não fazem um processo chamado de desgranulação, então elas ficam de uma forma inativada, em repouso. Além disso, né, a falta desse cálcio no citoplasma é importante porque não deixa que aconteça a ativação desses receptores GP2B3A, que são importantes para conseguir que haja, né, que haja ligação entre duas plaquetas. Então, quando esses receptores estão ativados, eles permitem que se faça uma ponte de ligação entre as plaquetas. No entanto, quando eles não estão ativados, essa plaqueta fica em repouso e não interage com essas outras plaquetas. Tá? Bem, quando acontece uma lesão, né, a primeira resposta que o organismo tem é fazer então esse processo de vasoconstricção correflexa. Por quê? Porque a ideia é evitar, né, que haja então um extravasamento muito grande desse sangue aqui. Então faz para fechar essa lesão nessa região, né? Bem, o endotélio que está ativado, né, que teve a lesão, ele libera essa endotelina que vai exatamente estimular para que faça então essa vasoconstricção reflexa. Esse local de lesão, ele cria um espaço em que se chega nessa região subendotelial, né, onde a gente falou que tinha as fibras de colágeno, né, então que tem aquela estrutura que dá suporte ao endotélio, tá? Bem, e aí, o que tem, né, o que acontece? Quando essa região fica aberta, né, então ela aparece ali nessa região subendotelial, é possível que as plaquetas, então, interajam com essa região. E através da interação com alguns componentes, né, como o próprio colágeno, como o fator de Van Leeuwen, e esse tipo de interação entre as plaquetas e o colágeno estimula essas plaquetas, ativando elas. E aí, como eu disse lá no início, né, as plaquetas, apesar de elas serem anucleadas, né, e não serem células propriamente ditas, né, elas têm dentro delas estruturas que armazenam grânulos que vão ser importantes e vão acabar sendo estimulados a serem liberados quando essa plaqueta é ativada através dessa interação com essa região subendotelial. E essa liberação desses grânulos vai, então, ativar e chamar novas plaquetas. Como tem essa ativação? Como eu também disse lá no início, né, a gente tinha... As plaquetas, elas expressam receptores nessa sua superfície e esses receptores, eles uma vez ativados, eles ativam cascatas internas que vão fazer não só que a estrutura da plaqueta mude, como também
vai estimular a liberação do cálcio e esse processo de desgranulação, bem como a ativação daquele fator, né, GP, daquele receptor, né, GP2B3A. E uma vez que ele é ativado, como aqui, ele consegue, através de uma ponte, né, se ligar a outra plaqueta que também está ativada. Então a gente vai falar passo a passo de cada um desses pontos, revisando, para depois a gente falar dos mecanismos de ação dos fármacos que vão exatamente inibir todo esse processo. Bem, então o que a gente tem, né? Uma vez que tem então a lesão, aí tem a região subendotelial que é exposta. Essa região subendotelial, né, exposta consegue interagir com a plaqueta. Essas plaquetas são ativadas e elas liberam mediadores químicos que vão ativar novas plaquetas, né, e atrair essas novas plaquetas para essa região. Bem como vão ativar também, né, outros fatores importantes, como os fatores de coagulação, que são importantes na cascata de coagulação. Quais são esses fatores que são liberados, né, nesse processo de desgranulação? Tromboxano A2, ADP, que é um forte agente ativador plaquetário, serotonina e o PAF, né, que é o fator de ativação plaquetária, tá? E uma vez que eles são liberados no sangue, eles ativam novas plaquetas e elas vão sendo recrutadas umas às outras, né? Então, na verdade, esse processo vai acabando recrutando mais novas plaquetas e elas vão agregando, formando essa primeira etapa do processo de coagulação. Como eu falei, né, no slide anterior, uma vez que tinha a exposição dessa região subendotelial, alguns fatores, né, eles permitem a adesão dessas plaquetas através daqueles receptores de adesão que estão expressos na superfície da plaqueta, e quando encontram, então, esses fatores, né, esses agentes que estão na região subendotelial, eles conseguem ativar essas plaquetas. E quais são esses? É o fator de von Willebrand e o colágeno, por exemplo. Eles são fatores que permitem essa adesão plaquetária e, uma vez que ocorre essa adesão, ativa essas plaquetas que vão liberar, então, aqueles agentes, né, pelo processo de desgranulação e ativar novas plaquetas, criando, então, um ciclo, né, de atração de plaquetas e formação, né, desse primeiro coágulo. Bem, e quais são os receptores e como é que esses agentes que são liberados pelas plaquetas, né, conseguem ativar novas plaquetas e atrair para essa região? Então, um dos agentes plaquetários, ativadores plaquetários mais potentes é o ADP. O ADP ele tem dois grandes receptores, assim, grupos de receptores. O receptor P2Y, que na verdade é um receptor que ele inibe, é um receptor acoplado à proteína G, né? E uma vez que ele é ativado, ela inibe a adenilciclase. E aí, com isso, diminui a produção de AMP cíclico dentro da célula. Sem o AMP cíclico, se a gente lembrar lá do início, né, quando eu falei das plaquetas que respondem ao óxido nítrico, prostaciclina, aumentando a produção de AMP cíclico e inibindo o processo de desgranulação, aqui eu vou ter o quê? Uma diminuição do AMP cíclico, o que vai estimular, né, esse processo de desgranulação. Além disso, né, o ADP se liga ao receptor P2Y1, tá? E a trombina, que também é um agente ativador plaquetário, se liga ao receptor de trombina. Ambos esses receptores, eles são receptores de proteína G, né, acoplada à proteína GS, que uma vez que estão ativadas, né, então aquela troca de GDP por GTP, consegue então ativar a fosfolipase C. E aí a gente vai ver com mais detalhes aqui. Então, como a gente falou, né, além da trombina, do ATP e do tromboxano, né, que tem então os receptores P2Y1 para ADP, o receptor de trombina para trombina, e o tromboxano A2, que consegue se ligar ao receptor de tromboxano A2,
Eles são receptores metabotrópicos, na verdade acoplados à proteína G, que uma vez então que são ativados, né, tem a troca de GDP por GTP, e essa subunidade alfa que se desliga acoplada a GTP ativa então a fosfolipase C. Essa fosfolipase C, ela consegue quebrar o fosfatidilinositol 4,5 de fosfato em diacilglicerol, que fica preso então à membrana, né, e em inositol trifosfato, que cai no citoplasma. Esse inositol trifosfato abre então os canais de cálcio, né, das vesículas contendo cálcio que estão armazenadas dentro da plaqueta. E aí, com isso, tem a saída desse cálcio que está dentro das vesículas para o citoplasma. Uma vez que esse cálcio, então, ele está no citoplasma, né, ele consegue, junto com a diacilglicerol, né, ativar a fosfoquinase C, e essa fosfoquinase C, então, ativa várias vias, como a própria da fosfolipase A2, que é importante para a via do ácido araquidônio, e também, né, derivados da ativação da fosfolipase A2, consegue, então, ativar o receptor, né, GP2B3A, que eu falei que é muito importante para quê? Fazer a ponte de se ligar ao fibrinogênio, e esse fibrinogênio se liga a uma plaqueta e a outra plaqueta, fazendo uma ponte entre elas, né? E dessa forma a gente tem a formação desse primeiro coágulo. Então, na verdade, essa cascata toda aqui, ela se dá exatamente por esses agentes de desgranulação que são liberados pela plaqueta quando está ativada, né? E então a gente tem a ativação inicial por aqueles agentes que estão na região subendotelial, né? Só pela adesão da plaqueta a essa região subendotelial, e aí chega todo esse processo de desgranulação, tá? Bem, uma vez então que tem todo esse processo de desgranulação, tem a liberação de trombina, de ADP, né? Além disso, né, como eu disse, esse processo, esses receptores aqui ativam a via, né, a fosfoquinase, e ativa a fosfolipase A2. A fosfolipase A2, junto com cálcio, né, consegue então clivar alguns fosfolipídios que estão presentes na membrana, formando então o ácido araquidônio. E esse ácido araquidônio, ele é transformado em prostaglandina H através da ciclooxigenase 1, que está expressa dentro das plaquetas. Lembra que as plaquetas, elas são resquícios celulares, mas elas têm dentro delas enzimas, né, como a gente já viu, grânulos e outras estruturas dessa natureza. E aí, com isso, consegue quebrar esse ácido araquidônio em prostaglandina H e tem ação, então, da tromboxano-sintase, formando a tromboxano A2, que é liberado nesse processo de desgranulação, né? Então, esse cálcio elevado, ele é importante para a liberação dos grânulos nas plaquetas, a ativação da síntese de tromboxano A2 e a ativação dos receptores GP2B3A, tá? Bem, esse é, então, esse tampão, né, primário. Então, assim a gente forma aquela agregação plaquetária inicial, né, em que eu tenho a fibrina entre essas plaquetas e consigo, então, as plaquetas agregando formando o início desse coágulo. Bem, aí, o que acontece? A gente tem a ativação do início da cascata de coagulação, que é exatamente fazer aquela rede sobre essas plaquetas para que elas se assentem, né, e formem esse coágulo de uma maneira mais forte. E aí, para isso, né, o endotélio ativado, ele expressa o fator tecidual, que é essencial nesse processo. Então, esse endotélio, né, que foi lesionado faz essa liberação, né? Além disso, as plaquetas ativadas, elas têm uma variação, né, até pela clivagem que acontece dos fosfolipídios de membrana, tem uma ativação desses fosfolipídios de membrana, né, uma acidez aumentada.
Com isso acontece, né, o processo, o início da cascata de coagulação, que é a ativação de vários fatores que estão dissolvidos no sangue, né, que foram produzidos no fígado e estão dissolvidos no sangue, e quando passam então nessa região que tem a ativação plaquetária e que tem todo esse processo acontecendo, acontece então a ativação desses fatores de coagulação e ativação da trombina. Com isso, tem a formação de fibrina, né, que na verdade, vem da quebra do fibrinogênio, que também está dissolvido no sangue, e uma vez que encontra a trombina, clivado em fibrina, e essa fibrina ela polimeriza sobre esse coágulo, então formando o que a gente chama de tampão hemostático secundário, tá? Então, todo esse processo é muito importante para que consiga se fazer essa camada aqui na superfície. Bem, e aí, então, a gente tem, né, toda a questão das plaquetas que foram ativadas porque encontraram o coágulo e o fator de Van Willebrand, todo o processo, então, de desgranulação e aí agregação plaquetária. E naquele endotélio, né, que tá então ativado, assim como algumas células, células de glóbulos brancos, né, leucócitos, que também estão ativados nessa região, as plaquetas ativadas que mudam então essa superfície, né, de fosfolipídios da superfície celular, conseguem então ativar toda essa cascata de coagulação, né, até chegar então na ativação da transformação de protrombina em trombina, né, e essa trombina então consegue formar a questão necessária para começar todo aquele processo de coagulação. Tá? E como se dá então esse processo da cascata de coagulação? Então a cascata de coagulação ela tem como objetivo formar coágulos de fibrina sólidos e compactos, né? Então formando esse tampão hemostático. E como é que ela faz isso? Formando exatamente a fibrina, né? E fazendo a polimerização dessa fibrina, formando essa rede na superfície daquele coágulo que estava sendo formado, né? Para formar, então, essa fibrina, são necessários uma sequência de eventos enzimáticos, né, que culminam na formação dessa fibrina. E essa sequência de fatores enzimáticos, elas acontecem através dos fatores de coagulação, né, que nada mais são do que proenzimas que circulam pelo plasma e que passam nessa região que está, então, acontecendo o processo de coagulação, e são ativados nessa região. A cascata de coagulação ela se divide, né, em duas vias, na via intrínseca e na via extrínseca. Ambas as vias precisam, né, da superfície de plaquetas ativadas ou de células endoteliais ativadas para acontecer, né, e utilizam o cálcio, né, como um catalisador. Então a gente vê que o cálcio está presente em várias das reações, facilitando ou agilizando esse processo de reação, tá? Bem, tanto a via intrínseca como a via extrínseca podem acontecer dentro do organismo. A diferença é que para iniciar, né, a via intrínseca ela acontece in vitro e a via extrínseca ela acontece in vivo, né? Mas a via intrínseca também pode acontecer dentro do organismo, ela só não é o início. Para acontecer a via extrínseca, então, antes disso, ambas essas vias, né, elas se juntam na via comum, que é quando a gente tem a ativação do fator 10A. Nesse momento, né, então, ambas as vias elas se formam uma via única. Bem, a via extrínseca, ela acontece através da ativação do fator 7, né, formando o fator 7A. Esse fator 7A é ativado, então, pela trombina. Lembra que a trombina ela é liberada das plaquetas, né? Então, quando a plaqueta é ativada, ela desgranula. Um dos fatores que ela libera é a trombina. Esse fator 7A, ele se liga, então, no fator tecidual, que é expresso, então, naquelas células endoteliais que estão ativadas. E, junto com o cálcio, conseguem ativar o fator 10, formando o fator 10A. Esse fator 10A, ele fica naquela superfície do endotélio,
né, e se liga ao fator 5A ativado. Que é ativado por quem? Pela trombina, né? Então a trombina cliva o fator 5, formando o fator 5A. Então o fator 5A junto com 10A e cálcio consegue então converter a protrombina, que também está no plasma, em trombina, aumentando a produção de trombina naquela região que está acontecendo a formação do trombo, né? E aí essa trombina então consegue clivar o fibrinogênio em fibrina, né, através então também da presença de cálcio, e consegue também clivar o fator 13 em fator 13A. Esse fator 13A, ele polimeriza então a fibrina, né, formando essas ligações cruzadas e essa capa na superfície do coágulo. Bem, essa trombina, né, ela é importante não só para essas etapas que eu ressaltei, mas ela ativa diferentes fatores de coagulação. Então ela tem um feedback de ativação dessa cascata de coagulação, tanto da via extrínseca quanto da via intrínseca, né? Então ela ativa, por exemplo, o fator 8A, né, o fator 8, desculpa, que vira 8A na via intrínseca. Ela ativa, por exemplo, o fator 11, né, que também está presente, então, na via intrínseca, né? Então, só para vocês verem que essa via intrínseca, ela também acontece dentro do organismo. Então a trombina, né, ela vai ser importante, né, para formar. Então, uma vez que ela é formada a partir da protrombina, para ativar diferentes fatores de coagulação da via, né, então o fator 5, né, igual a gente viu, ao próprio fator 7, também e alguns da via intrínseca. Também vai ativar o que? As células endoteliais, né, da região, então vai ativar as células endoteliais que estavam em repouso daquela região, aumentando então a expressão de fator tecidual e com isso o início da via extrínseca. Vai ativar plaquetas, isso é importante porque essas plaquetas sofrem esse processo de desgranulação, né, e esse processo é importante para liberar tanto mais trombina, mas também todos aqueles fatores que a gente falou previamente, né, e vai então aumentar a formação de fibrina e o processo de polimerização dessa fibrina. Um ponto importante, né, é que essa trombina ativada, ela também se autorregula, né, de forma a ativar então fatores anticoagulantes, né? Então vai estimular a liberação de óxido nítrico, de prostaciclina e também da proteína C, né, que é um fator anticoagulante. Também ativa, né, o ativador de plasminogênio tecidual, que é muito importante para controlar esse crescimento, né, desse processo de formação do coágulo, desse polímero que está sendo formado na superfície. Então esse ponto é muito importante porque ela regula, de certa forma, esse estímulo e esse crescimento nesse processo de coagulação, tá? Por conta até desse processo todo que está acontecendo aqui, é que aquele rompimento da placa de ateroma é com risco tão grande, né, para infarto. Por quê? Porque você tem maior chance, né, de formar esses trombos que se desprendem, que estão ricos então em cálcio, em trombina, né, e nessa liberação toda, e aí com isso você tem maior chance então de aumentar esse processo e acabar fechando, né, obstruindo uma região e causando um infarto, tá? Um ponto que é bem importante nessa cascata é que para esse processo, né, de ativação desses fatores é um processo de carboxilação deles. E para acontecer essa carboxilação, né, especialmente na via extrínseca, é muito importante a presença de vitamina K, porque ela, na verdade, ajuda nesse processo de transferência, né, do processo de carboxilação. A gente vai falar com mais detalhe quando a gente vai falando da parte dos fármacos, né, que atuam então como anticoagulantes, mas é importante que vocês fiquem em mente, né, a relevância então dessa vitamina K nessas vias de coagulação, né, nesse processo
de carboxilação desses fatores que não que estavam desativados no plasma e que são ativados nessa região. Tá? Outro ponto que a gente vai ver, obviamente vocês não precisam decorar, né? Então os fatores, eles têm algoritmos romanos de numeração, mas eles também têm nomes que podem ser da pessoa que descobriu ou da pessoa que de um nome que foi dado, né? Eles variam, a maioria é produzida também no fígado, como a gente pode ver aqui. Eles ficam no plasma, né, e são ativados. E aí, aqui ressalta bem que o fator 2, o fator 7, o fator 9 e o fator 10, bem como a proteína C, que é um agente que vai inibir esse processo, né, de formação do trombo, eles dependem da vitamina K. Esse processo é extremamente importante, tá? Porque está vinculado até à ação, de alguns medicamentos. Então, é importante ressaltar que, nesse processo da cascata de coagulação, o grande objetivo, então, é formar essas fibrinas, né, e fazer esse trombo se estabilizar, né, e bem como a ativação desse processo como um todo, né, de trombina, também tem um processo de ativação dessa cascata, né? Então uma regulação para que essa cascata seja ativada, mas também tem uma autorregulação para que esse trombo não cresça de maneira exacerbada, estimulando a produção de anticoagulantes endógenos, tá? E aí vem essa parte que a gente vai falar agora. Esse processo, né, ele se dá muito pelo endotélio sadio que está em volta. Né? O endotélio sadio que está em volta, ele começa a liberar o TPA, que é o ativador de plasminogênio tecidual, né? Que vai então dar o start para o processo de fibrinólise. Né? Além disso, a gente vai ter a produção de trombulina, que bloqueia a cascata de coagulação, a liberação de prostaciclinas, que estão presentes então no endotélio saudável e são liberadas pelo endotélio saudável, e moléculas, né, semelhantes à heparina, que são liberadas também e que vão ter um fator importante para exatamente ativar todo esse processo de fibrinólise, né? Bem, esses agentes, eles vão estar ou solúveis no sangue, ou secretados pelo endotélio saudável, e vão limitar esse crescimento do tampão. Então é um processo de controle para exatamente não haver um crescimento exacerbado e descontrolado, né, desse trombo, o que é essencial nesse processo como um todo. E aí, eu trouxe de novo essa imagem, que é lá do início da aula, porque exatamente para mostrar que o endotélio, quando ele está saudável, né, quando ele está não lesionado, então é o que acontece no endotélio em volta que está saudável, libera então prostaciclina e óxido nítrico, que são agentes que vão aumentar, estimular o aumento de AMP cíclico dentro da plaqueta e inibir a ativação dessa plaqueta, inibir o processo de saída do cálcio intracelular e do processo de desgranulação dessa plaqueta, bem como vai inibir, né, a ativação desses receptores GP2B3A. Né? Então esse processo é essencial para que isso aconteça. Além disso, né, existem alguns anticoagulantes endógenos que são importantes para parar aquela cascata de coagulação. Né? Então a gente tem a antitrombina, né, que junto então com a heparina endógena, ela consegue inibir a trombina, né? Então ela consegue que esse processo aqui não aconteça, né? E consegue também inibir o fator 10A. Então, sem o fator 10A inibido e a trombina inibida, não vai ter, né, o final é quando junta tanto a via intrínseca quanto a extrínseca, lembra? A via comum, né? E aí você não vai ter a formação, né, de fibrina e não vai ter essa estabilização do complexo como um todo.
Além disso, também existem, né, a proteína C e a proteína S, que são produzidas pelo fígado, né, e elas conseguem e fazem parte até desse processo de retroalimentação, né, que a trombina ela ativa, né, e também faz uma reação dependente de vitamina K, que ativa essa proteína C e essa proteína S, né? E a proteína S é um cofator desse processo. E aí com isso, tem a inibição de alguns pontos importantes na cascata de coagulação, como a do fator 8A, né, e a do fator 5A. Sem o fator 5A, não tem na via comum, né, a ativação a formação junto com o fator 10A da trombina. Então é um importante fator de inibição dessa cascata. E por fim ainda tem o inibidor da via do fator tecidual, né? Então o fator tecidual foi liberado pelo endotélio e esse inibidor da via do fator tecidual, ele consegue limitar a ação do fator tecidual em si, né? Então eu não vou ter a ligação do fator tecidual ao fator 7A, né? Então não vai ter aquele início da cascata extrínseca. Então é muito importante que tenha-se em mente que existem anticoagulantes endógenos, né? Que na verdade a proteína C e a proteína S, elas são um processo de autorregulação que a trombina estimula e que também são dependentes da vitamina K, e isso vai ser importante quando a gente falar da terapia, né? E, além disso, também existe uma heparina endógena, né, que consegue se ligar junto com a antitrombina, acelerando o processo dela de ligação de trombina e tornando mais eficiente esse processo de inibição. Bem, então como se dá esse processo, né? A gente tem a antitrombina 3, que ela junto com a molécula de heparina, ela se liga a essa molécula de heparina endógena, né? E com isso consegue então que a trombina também se ligue de forma mais eficiente à antitrombina 3, né? Ela na verdade empurra para que eles se liguem de forma mais eficiente e aí a antitrombina 3, ela seja um eficiente agente inibitório, né? Essa heparina, ela está nas superfícies celulares sendo expressa. Bem, e aí também tem, né, a plasmina, que é produzida, que a ideia da plasmina é exatamente clivar proteoliticamente a fibrina. Então, diminuir a produção de fibrina, né? Então a plasmina, ela é um derivado do plasminogênio que está então solúvel no sangue e é produzido no fígado e através de diferentes agentes ativadores, né, ela forma então a plasmina. Essa plasmina ela vai clivar então a fibrina, né, e não vai ter resíduos proteicos, né, e com isso não vai ter esse processo de formação dessas pontes entre as fibrinas e essa formação dessa capa do colágeno, né? Do coágulo, desculpa. E aí, com isso, existe um controle nesse crescimento, né? É liberado, então, por esse endotélio, né? E aí, como é que se dá? Existem, como eu disse, alguns agentes que são importantes nesse processo. Por exemplo, o ativador de plasminogênio tecidual, que é liberado exatamente por esse endotélio sadio, como uma ideia de controle quando esse trombo começa a crescer e expandir para essa região que não está mais lesada, mas que está lesionada, e está na região sadia do endotélio, esse fator, então, esse ativador de plasminogênio tecidual, ele é liberado, e aí, com isso, né, ele consegue transformar e ativar, né, a transformação do plasminogênio em plasmina, né? Então, eu aumento exatamente a formação de plasmina, tá? Bem, esse fator ativador, né, de plasminogênio tecidual, ele pode ser inibido pelo inibidor do ativador de plasminogênio,
que é exatamente estimulado por citocinas pró-inflamatórias. Então, realmente, fica ali um balanço em que a região que está lesionada e tem todo um processo inflamatório, ele vai liberar essas citocinas inflamatórias que vai, então, ativar um inibidor do ativador de plasminogênio, né, que vai, então, inibir exatamente esse ativador de plasminogênio tecidual. Entretanto, a região saudável está aumentando e liberando mais esse ativador. Quando existe um desbalanço, né, então quando você tem uma inflamação mais generalizada ou um processo com citocinas de forma desbalanceada, né, existe todo um processo, existe um desbalanço e essa plasmina, então, ela para de existir e esse coágulo cresce de uma forma muito grande e instável, né? Bem, existe também a alfa-2 antiplasmina, né, que é uma proteína plasmática que neutraliza a plasmina livre. Por quê? Porque a ideia dessa alfa-2, né, que são ácidos aminocropóicos, a ideia dessa proteína alfa-2 antiplasmática é que não deixe que essa plasmina circule de forma descontrolada pelo sangue, mas que fique retida só nessa região de controle do coágulo, porque a ideia não é que você não consiga fazer mais coágulos em outros locais que também sejam necessários, né? Então ela na verdade é um agente, a alfa-2 antiplasmina, que consegue impedir, que leva a essa degradação dessa plasmina livre, tá? Bem, então a fibrinólise ela é um processo que tem uma função de degradar a fibrina e ativar metaloproteínas, com um grande objetivo de remodelar o trombo, né? Limitar a extensão de crescimento desse trombo, e esse processo todo se dá através de uma digestão proteolítica, né? Então, como eu disse, né, essa trombina ela vai ser degradada, né, em aminoácidos, e aí tem a formação aqui de alguns agentes que são controlados até para ver, por exemplo, se eles tiverem alguns desses resquícios, né? O dedímero, por exemplo, ele pode ser utilizado para controlar exatamente se tem ou não, né? Se tem ou não essa questão do trombo, né? Ela é mais um indicativo de que não tem, mas quando dá positivo alto, quer dizer que existe, né? Você está tendo a degradação dessa trombina, mas não se sabe se a razão é porque tem formação de coágulos e trombos de forma descontrolada ou pode ser por outras razões, como câncer e etc. Então, é um processo extremamente importante de ser controlado, né? E é controlado, então, para essa região do endotélio sadio. Bem, a patogenia da trombose, na verdade, ela é exatamente um aumento descontrolado desse coágulo. Então, por qualquer efeito, né, nessa via da homeostase que a gente explicou, que é muito bem controlada e muito bem ajustada, se existe qualquer variação nesses pontos, né, esse aumento descontrolado do coágulo forma trombos. Então, a lesão endotelial, como hiperlipidemia, fluxos turbulentos, diabetes, tudo isso causa, então, uma lesão endotelial constante que leva, então, a um crescimento exacerbado desse trombo, né? Um fluxo anormal, a hipercoagulemia, né? E existem várias bases genéticas, né? Então, mutações do fator 5, mutações da protrombina, deficiência de antitrombina, deficiência de proteína C, né? E podem ser essas questões adquiridas, como, por exemplo, até as lesões teciduais devido a uma doença prévia, né? Uma outra doença. Então, períodos de pós-parto, né? Cirurgia, todos esses anticoncepcionais orais, especialmente em pacientes que já têm um histórico, como é o caso, então, da nossa paciente, né? Que a gente descreveu no caso clínico. Então, todos esses agentes, todas essas causas podem ser razões de formação exacerbada desses trombos. E os trombos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né? Os trombos brancos, que são ricos em plaquetas, artérias de alto fluxo e grande força de cisalhamento. Então, são trombos com muita plaqueta e geralmente acontecem em artérias. E aí são trombos oclusivos, que podem causar isquemia distal dos membros e órgãos vitais e amputação de membros e falências de órgãos. E os trombos vermelhos, que ele na verdade vem de uma cascata de coagulação mais forte, são mais ricos em fibrinas,
ocorrem normalmente em veias, né? E aí são a trombose venosa profunda, edema, dor intensa, né? E embolia pulmonar. Então, se a gente olha para o nosso quadro da paciente, a paciente tem um quadro, né, do nosso caso clínico de trombose venosa profunda e de embolia pulmonar. Então, esse quadro da paciente é um quadro de trombo vermelho, né? Que a gente consegue observar bem acontecendo aqui, tá? Bem, e aí a embolia pulmonar, né, que é um desses quadros que a gente viu, ele tem um coágulo fibrinolítico no sistema venoso profundo, se desprende esse coágulo, né, ele vai então para a circulação arterial pulmonar, leva à oclusão dessa artéria pulmonar, que pode causar uma isquemia ou infarto pulmonar distal, ou até mesmo evoluir para uma insuficiência cardíaca e morte. Então, com esse quadro, a gente é o quadro que a nossa paciente do caso clínico está apresentando. Então vamos para a parte agora que a gente fala dos tratamentos.